Os 4 cavalos do livro do Apocalipse. O que vocês acham que significa? Eu sempre pensei que o cavaleiro branco do livro do Apocalipse era a falsa paz, o anticristo. Eu fiz vários vídeos no canal, desde o Japão, com mapa mental, sempre olhando para o cavalo branco como o anticristo, como a falsa paz. Eu vou falar para vocês, até em certo ponto, o pensamento ele fecha. Só que, olha só, ainda eu olhava para esses cavalos com o contexto todo da Escritura. Eu olhava para eles, olhando aquele ministério dos 4 cavalos em Isaías, que é importante, vocês conhecem, né? A profecia dos 4 cavalos de Apocalipse está lá em Zacarias, capítulo 1, 2, e lá no 6 volta a acontecer esses cavalos, com um pouco de diferença, mas está ali. E também eu via o ministério desses cavalos como, por exemplo, no profeta Ezequiel e Isaías. Só que em Ezequiel e Isaías não aparece o nome cavalos ou as cores, mas fala de guerras, de fome, de mortandade. Então sempre procurei estudar sobre esse assunto com o contexto geral das Escrituras. Mas hoje eu enxergo diferente. Hoje eu enxergo o ministério desses 4 cavalos de maneira um pouco diferente, que para mim ela fecha mais com as Escrituras, tem mais a ver com o contexto geral de tudo. E eu vou explicar para vocês. Vocês sabem que o que Deus criou lá no livro do Apocalipse, Ele criou um enigma. Ele criou um mistério, sim, não foi da nossa cabeça apenas que a gente olha para aqueles cavalos e a gente fica em dúvida, porque em Apocalipse tem 2 cavalos brancos, um em Apocalipse 6 e outro em Apocalipse 19, e tem contrastes entre eles. E foi Deus que criou isso, foi para nos pôr à prova. Deus sabia das exposições. Se você conclui que o cavalo branco é o anticristo, você vai ter um tipo de meditação nos outros cavalos. Se você conclui que o cavalo branco é, por exemplo, Cristo ou a pregação do Evangelho, você vai chegar em outras conclusões. Isso daí foi Deus que criou, não tem como evitar isso. Agora, as 2 meditações, elas têm um pouco de concordância com a Bíblia. As 2 fazem sentido, as 2 têm um pouco de concordância, mas chega a certos momentos que, se você entende que aquele cavalo branco do Apocalipse é a falsa paz, chega a certos momentos da Escritura que você vai ter que dar uma forçada em algumas expressões para fazer dar sentido. Eu sei disso porque durante muitos anos eu acreditei assim. E outra, mais um ponto para a gente meditar nesse ponto. Para você estudar sobre os 4 cavalos de Apocalipse e chegar numa conclusão plena, você não vai poder buscar só aquele assunto em Zacarias. Você vai ter que estudar outros profetas. Deus está revelando aquelas questões de outros profetas. E você vai ter que meditar um pouco mais na história. Porque, veja bem, muitas pessoas pensam que aqueles cavalos, eles começaram a cavalgar lá no Apocalipse, por exemplo. E estudando aquilo, você vai encaixar aquilo dentro da última semana, certo? Então, o ministério daqueles cavalos, sendo o primeiro cavalo o anticristo, você iria enxergar tudo aquilo ali dentro da última semana, certo? Mas só que, na verdade, esses 4 cavaleiros, eles são ministros de Deus. E eles cavalgam desde Adão. Sabia disso? É isso que é interessante. Eles cavalgam desde Adão. Desde toda a história da humanidade, eles estão cavalgando. Deus mostrou isso pra gente lá no profeta Zacarias. E a última cavalgada deles, o ministério final deles, vai ser lá no Apocalipse. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção em um ponto. Não vou poder ler os textos aqui. São muitos textos para ler. Realmente, muitos textos para a gente ler, para a gente meditar e ver o que Deus está querendo dizer para a gente no Apocalipse. Conclusão 1. Vamos para a conclusão 1. O cavalo branco seria o anticristo. Então, o anticristo está de branco porque é a falsa paz, o arco significa guerra.
Algumas pessoas vão pegar ali também Ismael, que tem arco, e Edom, que tem arco. E aí os outros cavalos seriam praticamente reflexos do ministério do anticristo. Então a falsa paz desencadeia guerra, que também traz fome, e consequência de tudo isso, traz o quarto cavaleiro, que na nossa Bíblia ele não é amarelo, ele é esverdeado. Certo? Faz sentido. Não vou falar que isso não tem sentido nenhum. Aí, como que se interpretaria o termo ele saiu vencendo e para vencer? Bom, quando você acredita que esse cavalo branco é o anticristo, a falsa paz, aí você vai colocar algumas expressões suas. Você vai dizer que ele saiu vencendo e com a intenção de vencer, e não que ele é um vencedor. Embora o texto não está dizendo isso. O texto afirma que ele recebeu uma coroa e saiu vencendo e para vencer. E essa coroa também não fala que é de ouro. Aí então essa coroa seria na cabeça do anticristo. Ele saiu vencendo com a intenção de vencer, mas não vai vencer. Assim que a gente interpretaria, certo? Ok. Agora, se você interpreta que esse cavaleiro branco, ele significa o evangelho da paz, que em alguns momentos é Cristo, só que não é o próprio Cristo na Terra. Você vai ver que muitas pessoas, as que não concordam com essa interpretação, elas vão usar esse termo, para falar que não pode ser Cristo na Terra porque Cristo está no céu, e como é que ele vai abrir o selo sendo que ele está no céu e o cavalo está cavalgando na Terra. Não, não é assim. O cavalo branco, ele representa o evangelho da paz. É Cristo que prega o evangelho pelos profetas. Então, em determinados pontos, Deus tem as suas testemunhas pregando o evangelho e espalhando o evangelho pelo mundo. Aí, para mim, começa a fazer sentido isso. Ou seja, esse cavalo pode ser o ministério de todos os profetas, desde o Antigo Testamento até o final. Por que ele saiu vencendo e para vencer? Porque o evangelho de Cristo sai vencendo e ele vai vencer. Assim que eu olho, que eu estou olhando a segunda opção. Recebeu uma coroa, só que ainda não é aquela coroa de ouro, de rei, mas vai vencer. Então, quando eu olho para o cavalo do Apocalipse 6 e olho para o 19, eu não vejo um contraste sendo um rei mau e um rei bom. Eu vejo uma conclusão. Ou seja, o cavalo branco ali saiu vencendo e para vencer em Apocalipse 6, e no Apocalipse 19, de fato, eles venceram. Você vai ver Cristo, a igreja atrás de Cristo, eles estão em cavalos, estão glorificados, e ali eles vão fazer a batalha final ainda, contra Gog e Magog, o Armagedon, pisar no lagar da ira de Deus, ou seja, vão vencer. Então eu olho para o Apocalipse 6 e vejo uma conclusão no Apocalipse 19. É assim que eu vejo, e acho muito coerente. E eu não vejo esse cavalgar apenas ali no Apocalipse, porque eu entendo o ministério desses cavalos, eles são ministros de Deus. E eu vou desenvolver um raciocínio bem rápido agora, citando alguns textos de cabeça, vou pôr para vocês no comentário fixo, mas vocês vão ter que ler, ok? Desde Adão, esse evangelho está sendo pregado. Desde Adão. Adão pregava o evangelho, irmãos. Adão, Eva, eles pregavam que eles pecaram. Ou seja, que eles estavam no jardim de Deus, que Deus deu comando para eles. Deu para eles a ordem de obedecer a uma lei e de cuidar do jardim, etc. Aí eles contaram a história para todo mundo, e Eva mesmo e Adão também, eles ensinavam que eles iam gerar um filho no futuro que iria esmagar a cabeça da serpente. Que serpente que é essa? Eles sabiam que aquela serpente enganou eles e que por causa disso entrou a morte. Aí entraram guerras. Adão presenciou muitas guerras. Adão ficou vivo, lá quase perto do dilúvio, Adão estava vivo. Ou seja, Adão pregava esse evangelho. E aí vocês vão perceber que a conclusão, não é conclusão, é consequência. Rejeita o evangelho de Cristo, vem guerra, espada,
A consequência da espada é fome. E a consequência da fome é a morte e o inferno. Esses cavalos, sim, eles podem apontar para um homem, pelo menos o primeiro e o quarto, né? A gente sabe que o primeiro tem que apontar para um homem e o quarto também está apontando para um homem, que a gente entende que é o anticristo. Só que não é só isso. Esses cavalos, eles estão representando reinos. Sabia disso? Que eles representam reinos? O cavalo branco representa, por exemplo, nessa interpretação, o reino de Cristo, o evangelho da paz. E o quarto cavaleiro não representa só o anticristo. O anticristo não faz nada sozinho. O anticristo, ele se levanta lá no oitavo rei. Ele se levanta para usurpar a sétima cabeça da besta e ele vai ser o oitavo rei. Então o quarto cavaleiro, cuja morte o inferno segue o quarto cavaleiro, não é só um homem, é um reino. O quarto cavaleiro é a própria besta do Apocalipse. Aí você já começa a ampliar, expandir a revelação, porque de fato é assim. Ok, então você rejeita o evangelho da paz, seja em qual tempo for, você rejeita o evangelho, conclusão disso é guerra, fome e morte e inferno. Cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo verde. E isso vai sendo cíclico, vai se repetindo até chegar no ministério final. Por que eu interpreto assim? Nós não podemos interpretar as profecias somente no que faz sentido para a nossa lógica humana. Claro que nós temos que usar a nossa lógica humana, Deus espera isso. A nossa lógica humana não é burra, mas ela tem que estar em concordância com o contexto geral da profecia. De maneira que eu não vejo um erro grande, um erro de divisão, sabe, de criar inimizade, porque um interpreta de uma linha e o outro interpreta outra linha. São apenas interpretações. No final, ambos os grupos vão entender que Cristo e a igreja vão vencer. E eu não estou falando isso só porque um dia eu acreditei que o cavalo branco era o anticristo. Não. Estou falando isso porque eu vejo realmente esse raciocínio. Ambos estão procurando interpretar a palavra. Só que depende do tanto de contexto que você tem na cabeça, pode alterar a revelação, e altera mesmo. Por exemplo, você não pode negar que o profeta Zacarias está falando desses cavalos. E veja que lá em Zacarias não é apenas um cavalo. São 4 tipos de cavalo em grupos. São vários cavalos brancos, são vários cavalos pretos, são vários cavalos vermelhos, não é apenas um. E tem outro grupo de cavalo que não combina muito bem com o livro do Apocalipse, mas com certeza tem coisas aí. Antes eu não entendia o porquê tantos cavalos, né, em Zacarias. Hoje eu entendo, porque eu sei que os cavalos não estão falando apenas de um homem. A gente vai entender que tem um homem governante de tudo. O cavalo branco, se é o evangelho da paz e representa os profetas, os apóstolos e o evangelho, o representante dele é Cristo. O quarto cavaleiro, se nós olhamos para ele como anticristo, e nisso a igreja não está dividida, não tem dúvida nenhuma. E se representa o reino do anticristo, então tem que ter o rei, né? O representante geral, que é o anticristo. Mas o anticristo não está sozinho, ele tem o seu reino. Então o quarto cavaleiro é o oitavo rei, entendeu? Assim como o cavalo vermelho é a guerra, e a guerra não é feita apenas por um homem. As guerras são feitas por várias nações. E a fome vem como consequência de tudo isso e vem para várias nações. E esses ministérios são ministérios do Senhor e foi falado para a gente em Zacarias. É muito contexto em Zacarias, envolve o final dos 70 anos de cativeiro, que apontaria para o final das 70 semanas, envolve tudo isso. Logo em Zacarias 1, Deus já começa a nos revelar coisas que a gente iria assimilar o final dos 70 anos de cativeiro com o final das 70 semanas no futuro. Deus deu 8 visões para Zacarias. São visões que aparecem lá em Apocalipse, mesclada com as visões de Daniel. Então fala do tempo do fim. Ou seja, é muita coisa para calcular, não é? Só que eu queria que você entendesse isso. Que isso daqui não pode ser explicado pela linha que interpreta que o cavalo branco, por exemplo, é o anticristo, o evangelho da falsa paz. O evangelho da falsa paz. Paz e segurança, tudo falso, né? Sim, o evangelho da falsa paz, podemos dizer assim, né? O falso profeta pregará um evangelho, boas novas, etc. Então, o Senhor Jesus,
ele aparece lá em Zacarias. Ele é aquele homem atrás das murtas, o anjo do Senhor, e ele está em cima do cavalo vermelho, irmãos. Se o cavalo vermelho, que é a espada, que tem espada na mão, e ele representa, tem as cores do cavalo ainda para a gente meditar, viu? Deus tem múltiplas revelações nesses cavaleiros, não é apenas uma, múltiplas revelações. Então, deixando um pouquinho as cores de lado, mas sabendo que guerra está relacionado com a cor vermelha, que é sangue, derramamento de sangue. Tem a ver também. Ele recebeu uma espada. E a espada foi para que tirasse a paz da terra. Tem que meditar nisso também. Será que a terra estava um dia em paz? Tirou a certa paz da terra e aí os homens começam a fazer guerra. Ou seja, se o cavalo vermelho ele é consequência do cavalo branco, que é o anticristo, como que Cristo estaria no cavalo vermelho? Pode olhar lá em Zacarias. Aquele anjo está no cavalo vermelho. Entendeu? Ou seja, quem tem o comando de todos esses cavalos é Cristo, irmãos. Agora, para você entender esse raciocínio, você tem que olhar para todo o ministério da palavra. Por exemplo, é difícil de falar isso, mas vou me esforçar aqui para tentar explicar. E vocês vão ver que no final das contas não é forçar a barra. Tem textos escritos. Nabucodonosor, ele não desencadeou guerras no mundo? Ele subjugou várias nações, ele subjugou a Síria. Deus colocou a espada dele nas mãos de Nabucodonosor para ele ferir Faraó, rei do Egito. E foi através de guerras, que consequentemente teve fome. E aí a morte e o Sheol abriam a boca para engolir as almas. Mas veja aqui, Deus usou Nabucodonosor, certo? E isso acontece porque os homens rejeitam a palavra de Deus. Vai rejeitando o evangelho de Cristo. Deus faz isso no seu próprio povo. Rejeita o evangelho, rejeita a mensagem dos profetas, rejeita o arrependimento, que Deus chama todo mundo para se arrepender, rejeita isso, então vai vir cavalo vermelho, vai vir cavalo preto e consequentemente o outro, até chegar no ministério final. É o Senhor que está controlando todas essas coisas, mas Ele usa reis e reinos para subjugar outros reis e reinos. Aí você começa a entender, porque lá em Zacarias, esses 4 cavalos estão sobre a ordem do Senhor. E Deus manda eles cavalgarem pela terra, eles cavalgam pela terra e eles falam, cavalgamos, toda a terra está tranquila. Ao passo que a casa de Deus estava destruída e o povo dele humilhado, entendeu? Significa que o terceiro céu, ele tem o senhorio, ele tem o poder sobre tudo que está debaixo dele. Só que o diabo usurpou esse mundo. Deus deixou isso acontecer. O diabo reina nesse mundo com o seu espírito, que é o espírito do anticristo, o espírito contra a lei, e ele sim promove guerras, promove fome, promove todas essas coisas, mas ele não pode fazer nada se Deus não permitir. E Deus permite o ministério dele fazer coisas quando Deus tem intenções de subjugar reinos. Vocês compreenderam isso? Vou dar um exemplo melhor, ou vou continuar esse mesmo exemplo. Vocês vão ver que Deus, ele usou o rei da Síria. Eu falei de Nabucodonosor, né? Agora eu vou falar do rei da Síria. Ele usou o rei da Síria para derrubar todos os reinos. Mas quando o rei da Síria, Senaqueribe, começou a se engrandecer e achar que era ele que estava fazendo tudo isso, aí Deus chamou Isaías para profetizar contra Senaqueribe. E essa profecia aí acabou se tornando uma figura do anticristo e tipologia do tempo do fim. Resumindo, Deus falou que o martelo não pode se gloriar contra aquele que tem o martelo na mão. Senaqueribe era apenas um martelo na mão do Senhor. E Senaqueribe fazia guerra, fome, trazia fome nos reinos e subjugava os reinos. Se você for olhar por outro ângulo, eram os cavalos do Senhor. Rejeita o cavalo branco, rejeita o ministério dos profetas, aí vem o que Jesus mesmo fala que aconteceria. O próprio Senhor Jesus, ele disse, vocês estão pensando que eu vim trazer paz? Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E ele fala que essa espada é até mesmo dentro de uma casa, dentro da própria família.
O que é espada? Divisão, ele mesmo falou, divisão. E ele fala de fogo no mundo, ele fala, eu quero que... como é que é a palavra que ele fala? Eu não estou com os textos aqui. Mas ele fala que um fogo vai arder no mundo. Ele veio trazer isso. E através disso vai vir fome. Sabe por quê? Porque ele sabia que os reinos iriam rejeitar a palavra dele. E rejeitando a palavra do evangelho, da paz e do arrependimento, vai ter guerra, vai ter fome. Vocês estão entendendo que esses cavalos são ministros de Deus para mostrar para os homens a justiça dele? Então você não olha só algo que acontece como consequência só do cavalo branco para frente. Você tem que olhar do quarto cavalo para trás também. Por exemplo, o quarto cavalo é a morte e o inferno. Ele pode representar vários reinos em suas gerações. Mas isso é porque tem fome rolando no mundo e a fome só acontece quando tem guerra. E as guerras só acontecem quando rejeitam a palavra de Deus. Porque quando a nação, o reino, aceita o evangelho, existe paz. Entendeu? E aí esses cavalos vão cavalgando de maneira cíclica até chegar no ministério final. O terceiro céu domina sobre tudo. Então Deus, ele deixa o segundo céu, que é onde reina o diabo com os seus demônios. Deus permite o segundo céu reinar sobre a terra e trazer certas destruições, mas Deus coloca limites. Ele estabelece limites. Porque se deixasse tudo na mão do diabo e do anticristo, ele mataria todo mundo. Entendeu? Então Deus é como se ele tivesse uma fera na corrente. Imagine um grande rei com uma fera, uma besta na corrente. Aí ele quer subjugar o reino, ele pega aquela fera que só quer matar, só quer destruir, só quer contrariar a palavra de Deus. Aí ele pega aquela fera e solta ela com a corrente, acorrentado, até um certo ponto. Quando ele castigou ali o pecado de determinada nação ou até do seu próprio povo, ele puxa a fera de novo. É isso. Esse é o ministério dos cavalos. Não sei se ficou claro para você essa visão, mas essa visão concorda com toda a Bíblia. Então, cavalo branco começou desde Adão. Aí vai indo pelo ministério de todos os profetas e vai sendo cíclico. Rejeita o evangelho da paz, vem guerra, vem fome, vem espada. Você está pensando que é só o anticristo que traz essas coisas no mundo? O próprio evangelho desencadeia isso no mundo. Quer mais uma prova disso? A cavalgada final desses cavalos. E vamos interpretar isso sendo o cavalo branco o evangelho da paz. Não somente sendo Cristo. Não pode ser isso. É o evangelho da paz. Esses cavalos cavalgam por todo o tempo. A prova disso é que em todo o tempo tem guerra, tem fome e tem a morte e o inferno engolindo almas. Então vamos interpretar isso dentro da última semana. Na última semana, Cristo está no céu. Os selos vão ser abertos. E o que é o cavalo branco? O cavalo branco, as duas testemunhas. O ministério final. Os apóstolos, os profetas de Deus do final vão começar, como um cavalo branco, cavalgar pela terra. E a gente sabe que a pregação das duas testemunhas, elas vão ser rejeitadas, não sabe? A gente sabe. Muitos vão acreditar, mas a maioria vai rejeitar. E o que acontece logo em seguida? Primeiro selo, primeiro cavalo, rejeitam o evangelho da paz. O que as duas testemunhas fazem? Elas trazem paz? Igual Jesus disse, eu não quero trazer paz agora. Eu vou trazer a paz, ele é o príncipe da paz. Só que tem um momento certo para ele trazer essas coisas. As duas testemunhas começam a ferir a terra. Cavalo vermelho, espada. Espada, justiça. Não é só espada, morte, injustiça. Não, espada, justiça. Derramamento de sangue. E a consequência disso é fome. Elas não vão trazer grande fome na terra? Elas vão fechar o céu por 3 anos e meio. Não é só o céu de Israel. Elas vão trazer guerra. Mas espera aí, não é o anticristo fazendo guerra? Claro que é, mas veja, o anticristo, ele só vai estar agindo dentro dos limites que Deus estabeleceu. Se dependesse só do dragão, do espírito do dragão,
que é o espírito do anticristo, ele contrariaria toda a palavra, ele mataria todo mundo, ele mataria todas as testemunhas. Você acha que Hitler era o quê? Hitler era o espírito do anticristo ali. Se Deus deixasse, Hitler mataria todos os judeus. Deus queria castigar os judeus, sim, mas aproveitou para deixar uma mensagem. Ele não deixou Hitler matar todo mundo. O espírito do anticristo queria matar todos os judeus para não ter casa de Judá para se unir com Efraim, e assim ele iria contradizer as profecias. Deus não deixou. Deus deixou ele matar certos números de judeu, que foram muitos, e deixou várias mensagens ali. Isso é um dos exemplos. Assim acontece na última semana. Você vai ver textos dos profetas, aonde, por exemplo, Abacuque, que é um profeta incrível. 3 capítulos, mas são incríveis esses capítulos. E Deus fala ali que tem um homem que junta para si todas as nações, está falando do anticristo, e diz que ele abre a boca. Você verifica isso, tá? Eu vou citar de cabeça, eu posso trocar alguma coisinha ou outra aqui, mas vai estar dentro desse contexto, né? Não vou estar errando tanto. Diz que ele abre a boca como a morte e a alma é como Sheol, que nunca se farta. Morte e Sheol, tá lá, são as palavras, não vai estar escrito Sheol na sua tradução, mas inferno é o Sheol que está ali. Então está ali um homem juntando para si as nações, a visão tem a ver com o anticristo, Daniel 8, e está morte e Sheol. Está revelando para a gente o quarto cavaleiro. E diz que ele junta para si todas as nações. Quem é que junta? O anticristo, com o seu reino. Mas quando você lê Sofonias, ou então Miqueias, Deus fala que a resolução dele é juntar todas as nações para levar para um certo lugar e esmagar elas. Aí eu pergunto para vocês, quem é que está juntando? É o anticristo ou é Deus? Deus está fazendo o seu propósito, juntando as nações através do ministério da iniquidade. Não é que Deus é injusto, que Deus é mentiroso, que Deus quer enganar, mas Deus mesmo envia falsos profetas. Lembra quando Paulo falava do anticristo e ele falou coisas assim? 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala que porque não creram na verdade do amor, Deus enviará o espírito do erro. Não está escrito que é o diabo que vai enviar. Mas é claro que o espírito do erro tem a ver com o diabo e o seu reino. Mas é Deus que vai enviar. Ele vai dar permissão. Vai chegar um momento em que Deus vai permitir o dragão dar o seu trono para a besta. Ele não permite agora, senão acaba tudo. Destrói tudo. Mas vai chegar um momento que Deus vai permitir. Ou seja, Deus está usando os homens. E não pensa que o dragão, ele é completamente cego e burro, que ele está fazendo tudo conforme Deus falou, porque ele não tem escolha e ele tem que fazer porque senão Deus mata ele. Não, se deixar por ele, ele contradiz tudo. Tudo ele contradiz. Ele quer matar, mas não cumprindo exatamente as profecias que estão escritas. Eu tenho falado sobre isso no canal e é muito libertador. Mas Deus não deixa isso acontecer, porque Deus não trabalha só com um homem, ele trabalha com vários reinos, de maneira que se o espírito do anticristo quiser usar um homem para contrariar a profecia, o espírito de Deus levanta outros homens para cumprir a palavra dele. E aí você vê que são dois reinos em conflitos, porém um é superior ao outro, infinitamente superior. O terceiro céu tem o senhorio de tudo. Esses 4 cavalos, eles recebem um nome chamados de 4 ventos do céu. Não se confunda, 4 ventos na palavra é uma coisa, 4 ventos do céu é outra. 4 ventos fala de norte, sul, leste e oeste. E tem isso em Crônicas, né? Vai falar dos 4 ventos e vai explicar logo em seguida. Norte, sul, leste e oeste. Ou 4 cantos da terra, agora 4 ventos do céu, ou 4 espíritos do céu, aí está falando desse ministério, dos 4 cavalos. E esses 4 cavalos são ministros de Deus. Não só ministros bons, porque tem o cavalo branco ali, mas ministros maus. E Deus usa o bom para revelar o bom, para pregar o bom, e os maus para castigar os que não acreditam. E depois ele castiga aquele reino mau. Ele levantou, por exemplo, Nabucodonosor, na Babilônia, para castigar Jerusalém, e depois ele falou, quando cumpriu 70 anos, eu vou castigar Nabucodonosor. É o ministério dos cavalos, cumprindo toda a palavra de Deus. Ok? Vamos concluir?
O cavalo branco saiu vencendo e para vencer. E no Apocalipse 19, ele está vencendo. Ou seja, está se tornando o vencedor, né? Na verdade, a igreja já venceu porque está glorificada. E agora fica uma dica final. Eu sei que muitos vão ter que ir buscar isso daqui para confirmar. A questão das cores. É muito importante a gente entender a questão das cores. Porque através das cores, Deus está revelando coisas em relação a reinos, está falando coisas para a igreja, e essas cores, a primeira vez que Deus fala dela, se é que você acredita, é no livro de Enoque. Eu fiz vários vídeos sobre o livro de Enoque, tem uma série, eu vou deixar a playlist para vocês aí, e dentro dessa série, eu expliquei uma visão que é chamada de visão potente. Deus usa todos os tipos de animais da terra para falar a história desde Adão até o trono branco. De maneira que a história começa num touro branco e acaba num grande touro branco. Se você assistiu essa série, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. E isso daqui vai fazer todo o sentido. E aí Deus vai usar 3 cores ali para começar a palavra. Ele vai usar os animais, vaca, carneiro, e os animais vão evoluindo. De carneiro, de ovelha, evolui para carneiro, que cresce chifres. E aí Deus vai contando a história certinho, Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, Edom, as 12 tribos, fala de Davi, vai passando por todas as eras, através de animais. Por isso que você entende que aquilo não pode ser de homem, homem não consegue inventar aquilo. E aí Deus fala de vacas brancas, de vacas vermelhas e de vacas pretas. Sempre as brancas vão ser a descendência de Sem. A vaca branca vai ser, por exemplo, Abraão, vai ser Noé, né? Aí você vai ver que primeiro é um touro branco, que é Adão. Aí depois Deus muda para vacas. Aí vai ter vaca branca, que é Noé. Essa vaca branca gera 3 vacas, que é uma branca, uma preta e uma vermelha. E as pretas e as vermelhas vão ser coisas ruins. Então esse padrão de cores já foi estabelecido pelo livro de Noé. Não é de se estranhar que quando chegasse em Apocalipse, quem tivesse essa revelação na mão iria ver um certo padrão estabelecido. Ou seja, a cor branca representa coisas boas, não representa a falsa paz. Ainda que o anticristo pregará paz e segurança falsa, será um falso profeta, pregará coisas falsas, esse contexto não se aplicaria no cavalo branco se você considerar tudo isso que eu estou falando. Compreendeu? Então aqui, irmãos, aqui depende mais agora da gente ler os textos e querer entender todo o mistério, tá? Lembra, o Senhor Jesus, ele está em cima do cavalo vermelho em Zacarias. E tem mais coisas aqui que agora não estou conseguindo me lembrar, mas depois que eu conseguir me lembrar eu acrescento em novos vídeos. Eu também já fiz podcast falando sobre esse assunto, mas nesse vídeo aqui eu estou sendo mais objetivo, estou sendo mais claro, em muitos exemplos que são mais fáceis de se entender. Tá bom? Queria que vocês deixassem os comentários. Não tenha medo de mudar de opinião. E se não mudar de opinião, também não vai mudar muita coisa para você. Eu só acredito que você vai ficar mais limitado em entender esse grande mistério lindo desse cavalgar dos 4 cavalos. Sabendo que você não vai ficar preso em uma série de sequência. Você vai ver que são os 4 espíritos do céu de Deus, que Deus manda, usando gerações e reinos, e fica tudo mais coerente para mim. Então não tenha medo de mudar de opinião se tiver que mudar, porque a conclusão no final vai ser a mesma. Cristo e a igreja vão ser vencedores e o reino da besta vão ser os perdedores. Tá bom? Então é isso, irmãos. Essa mensagem sendo o cavalo branco, o anticristo, ou sendo o cavalo branco, o evangelho da paz, não vai causar dano em ninguém. Só vai aumentar o nível de entendimento, calibrar a nossa meditação. E eu acredito que aí você fica com um pouco mais de entendimento, mas não vai causar dano, tá bom? Então é isso daí. Deus abençoe, fiquem todos na paz e até os próximos estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, tá bom? É isso daí.